OIB-TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil. Prezado colega economista, prezado telespectador, prezada telespectadora, é um prazer estar com vocês aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. E tenho a grata satisfação de conversar com meu querido professor Carlos Antônio Roca, professor da FEA-USP e coordenador do Centro de Estudos do Mercado de Capitais, da FIP. Roca, é um prazer estar contigo aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. Manolo, mais uma vez, estando nesse programa da Ordem dos Economistas, gostaria de agradecer o convite e vamos ver. Quer dizer, problemas não vão faltar, perguntas não vão faltar, o problema é inventar as respostas, é identificar as respostas, ok? Vamos ver o que dá para agregar alguma coisa. Ok. Roca, você tem realizado inúmeros estudos sobre empresas brasileiras de capital aberto e capital fechado nos últimos anos. Em particular, ao final de 2019, como estavam as empresas brasileiras, as maiores, do ponto de vista dos investimentos, da saúde financeira? Como é que elas estavam, as abertas e fechadas? Perfeito. Veja, no Centro de Estudo do Mercado de Capitais, nós trabalhamos com duas massas de dados. Uma das bases é exatamente o conjunto das demonstrações financeiras de praticamente todas as empresas não financeiras de capital aberto e uma amostra das maiores empresas fechadas. Então, em cima dessa base de dados, nós geramos uma série de indicadores e avaliações que nós podemos segregar em dois blocos, por assim dizer, embora sejam evidentemente interdependentes. Um diz respeito à situação econômica e investimentos, e outro é situação financeira, ok? Muito bem. No que diz respeito à situação econômica, nós fazemos o possível para avaliar não só o que está acontecendo com os investimentos, mas principalmente com alguns fatores que nós verificamos que são muito importantes na decisão de investir das empresas. Para tentar responder essa pergunta, já há tempos desenvolvemos um modelo muito simples, um modelo de regressão que a gente conhece, todos conhecem, em que nós tentamos identificar quais são os principais fatores que condicionam a decisão de investir das empresas. Esses dois fatores apareceram, depois de fazer algumas tentativas, apareceram duas variáveis. A primeira variável é as duas mais ou menos óbvias. A primeira variável é a relação entre a taxa de retorno do capital total investido. Capital total investido significa capital próprio e dívida, capital terceiro, e a taxa de retorno, evidentemente, é a taxa de retorno sobre esse conjunto de capitais. E a outra variável é a expectativa de crescimento da economia, do PIB, 3 anos adiante da data de referência do trabalho. É importante chamar atenção para esse detalhe, ou seja, as indicações que a gente tem, o que são? As empresas tendem a acelerar o seu investimento, portanto, o ambiente positivo de investimento, evidentemente, quando a taxa de retorno do capital total investido supera o custo médio ponderado do capital. Nós fazemos estimativas do custo médio ponderado do capital, fazemos, portanto, estimativa do custo de capital próprio. Mensalmente, nós calculamos o custo de capital próprio com base na Bovespa, as principais empresas da Bovespa, de um lado, e de outro, nós também extraímos a indicação do custo de dívida. Evidentemente, o custo médio ponderado do capital, que o pessoal é o Weighted Capital Cost, Weighted Average Capital Cost, é o WACC. Nós fazemos isso mensalmente e comparamos, então, com a taxa de retorno sobre o capital total investido das empresas. Sempre que, evidentemente, essa taxa de retorno supera o custo de capital, você tem uma situação favorável para investir, e o inverso, evidentemente, é extremamente pouco estimulante o investimento. E a outra variável, como eu falei, é a expectativa de crescimento da economia, do PIB, que nesse contexto é basicamente a expectativa de crescimento da demanda 3 anos adiante. Não é do ano seguinte, não. É uma visão um pouquinho mais de médio prazo. Né? É isso que induz
um comportamento favorável de investimento. Veja, apenas um registro, não estamos com gráficos aqui, mas enfim, eu só queria chamar a atenção para o fato de que essas duas variáveis tiveram um ajustamento, permitiram explicar cerca de 72% das variações do investimento desse conjunto de empresas. E quando a gente coloca no gráfico ao longo do tempo, a gente verifica com muita clareza que quando a taxa de investimento dessas empresas do próprio país estava bem elevada, né, em torno de 2011, 12, 13, chegou a bater entre 21% e 22% do PIB, havia realmente um prêmio significativo entre a taxa de retorno e o custo do capital. E, evidentemente, a partir de 12, 13, a coisa desaba, chega a assumir valores negativos, ou seja, custo de capital superior à taxa de retorno, e agora, nos últimos anos, e aí já estamos entrando na constatação da situação econômica, em 2018, praticamente empataram novamente. Houve um aumento significativo da taxa de retorno, por um lado, e de outro, como vocês sabem, houve uma queda do custo de capital, seja o custo de capital próprio, seja a queda do custo da dívida, em função, inclusive, como vocês sabem, da forte queda da taxa de juros a partir de fim de 2016 e ao longo de 2017. Então, isso foi a situação até 2018. Em 2019, houve uma redução, uma certa queda da taxa de retorno do capital total investido, que é o ROIC, taxa de retorno, abaixo do custo médio com de capital. Não está muito longe, mas ficou abaixo. Então, o que daria para dizer sobre esse ponto de vista específico em relação ao ambiente de investimento? Sobre a taxa de retorno, como eu disse, escorregou um pouco abaixo, então deixou de ser tão positivo quanto em 2018, e se examinar a expectativa de crescimento 3 anos adiante, até fim de 2019, continuava em queda. Então, veja, esses aí seriam os fatores determinantes. O que aconteceu com os investimentos? Nós trabalhamos basicamente com dois conjuntos. Um inclui Petrobras, Eletrobras e Vale, que são enormes, está certo? E outro subconjunto excluindo essas 3 grandes. Tanto no primeiro como no segundo, nós tivemos continuidade do aumento da taxa de investimentos. Nós calculamos a taxa de investimentos dessas empresas em relação ao PIB. E, de modo até um pouco surpreendente, isso continuou crescendo em 2019. E, no caso da amostra completa, com Petrobras, Eletrobras e Vale, chegou num percentual muito perto daquele que se observava no período pré-crise. Então, houve realmente um avanço significativo desse investimento. Não obstante, como eu disse, aquele ambiente, na minha opinião, é muito favorável, seja em termos de taxa de retorno, seja em termos de expectativa de crescimento. Bom, por outro lado, é claro também que, a partir de lá, talvez vamos deixar para discutir o que aconteceu depois. Então, do ponto de vista econômico, as empresas tinham uma recuperação, eu diria, significativa de rentabilidade, algum escorregão em 2019, mas ainda no nível positivo. A taxa de retorno correu abaixo do custo de capital, portanto, a situação de 2018, eu diria que, sob esse ponto de vista, era mais favorável do que em 2019, não é certo? E a expectativa de crescimento 3 anos adiante continuava em queda. Então, o que a gente podia dizer? Houve um aumento de investimento dessas empresas, não obstante esses outros fatores, além, é claro, do índice elevado de incerteza, que é outro componente muito importante, e a capacidade ociosa também elevada. Quer dizer, apesar desses fatores não muito brilhantes, você teve continuidade do aumento de investimento e uma melhoria de situação econômica das empresas. Migrando agora para a situação financeira das empresas, o que nós pudemos perceber é que nessas empresas grandes, de um modo geral, houve melhoria de situação financeira. Então, todos os indicadores que nós calculamos, podia destacar apenas 2, nós fazemos vários indicadores, vou discutir só 2. Um seria o endividamento, é a dívida líquida sobre a geração de caixa, a dívida líquida sobre o EBITDA. Esse indicador, que chegou a bater praticamente em 2015 por volta de 5, teve continuidade de queda. Em 2019, se não me engano, ficou em torno de 1,5, 1,55, enfim, houve uma queda significativa do endividamento em relação ao fluxo de caixa. Por outro lado, um outro indicador que nós acompanhamos
é aquilo que a gente poderia dizer que é a questão do endividamento, a cobertura de despesas financeiras. Ou seja, comparamos a geração de caixa, pelo EBITDA, com despesa financeira. Também aí, nas empresas grandes, tanto nas fechadas quanto nas abertas, você também teve uma melhoria bastante significativa. O que acontece, e chamando a atenção, é que isso traduz basicamente as empresas maiores, inclusive da amostra. Quando nós quebramos a amostra em tamanhos pequena, média e grande, pequena, na verdade nós temos 3 categorias, chamamos de pequena até 90 milhões de faturamento, médias, média grande de 90 a 300 e mais de 300 são as grandes. Quando você faz essa quebra, você vê que realmente o comportamento, especialmente das abertas, em relação ao endividamento, essa coisa toda, continua numa situação muito preocupante. Uma parcela muito significativa delas não consegue, mais da metade delas, das pequenas, não consegue sequer cobrir despesa financeira. Então, quer dizer, aquilo que nós traduzimos são despesas grandes. Só para terminar um pouquinho esse panorama da situação financeira, embora a gente, lamentavelmente, a gente não tenha os dados de empresas de menor tamanho. O que a gente tem são os indicadores da Serasa. Lamentavelmente, não parou de crescer o número de empresas inadimplentes. Esse número, eu lembro mais ou menos, foi da ordem de 4 milhões de empresas por volta de 2016. Agora, em fins de 2019, isso passou de 6 milhões de empresas em situação de inadimplência. Resumindo, as empresas grandes, no período imediatamente anterior à crise, tinham uma situação bem melhor do que estavam, recuperaram uma parcela considerável da situação que tinha no pré-crise, portanto, superaram a questão da recessão, mas tudo indica que as empresas menores, e muito especialmente as micro e pequenas empresas, vão enfrentar essa crise já partindo de uma situação financeira muito complicada. É mais ou menos esse o panorama que nós conseguimos enxergar. Tá. Roca, vamos fazer um pequeno intervalo, já retornamos. A economia é uma ciência social que estuda o problema da escassez. Toda e qualquer sociedade tem recursos escassos, até as sociedades mais ricas. Sempre haverá problemas de escassez de recursos. E este é o centro do estudo da economia. Temos 3 problemas fundamentais: o que produzir, o como produzir e para quem produzir. E são esses 3 problemas fundamentais o objeto de todo o estudo da ciência econômica. Fiz o curso de economia por acreditar que estaria melhor preparado para olhar o passado, o presente e o futuro. E digo a você, se tivesse que recomeçar tudo de novo, recomeçaria e faria de novo o curso de economia. O profissional economista segue à risca cada palavra de seu juramento. OIB TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil. Colega economista, prezado telespectador, prezada telespectadora, é um prazer ter você aqui na... E estou conversando com o Carlos Antônio Roca, professor da FEA-USP e coordenador do Centro de Estudos do Mercado de Capitais, da FIP. Roca, excelente diagnóstico você realizou sobre a situação das empresas brasileiras de grande porte e menor porte ao final de 2019. Mas estamos em meio a uma grande pandemia provocada por esse terrível vírus. Uma série de medidas o governo andou tomando, tanto na área sanitária, quanto na área do mercado de trabalho e de ajuda a empresas, e estamos ainda convivendo com esse drama e não sabemos quanto tempo ele vai perdurar. Mas como é que você está vendo a economia brasileira nesse andar da carruagem ao longo desses períodos de tempos? E o que podemos fazer para a retomada do crescimento econômico? São 2 perguntas aí. Ok, vamos lá. Bom, primeiro, eu gostaria de comentar, inicialmente, a enorme dificuldade de fazer uma avaliação objetiva, não só do impacto atual da crise, como também para desenhar um cenário. Pela simples e boa razão de que
a frequência com que a gente dispõe de indicadores, como você sabe, da economia brasileira, é basicamente mensal. Enquanto não fecha, por exemplo, o mês de abril, se não esperar uma semana, 10 dias, você não tem nenhum dado de abril das fontes tradicionais. E assim por diante. Isso, então, até a primeira constatação é que realmente já está difícil de enxergar o que está acontecendo hoje. Evidentemente, com todas as outras dúvidas, fica mais difícil ainda enxergar um futuro próximo. Né? Como nós sabemos, essa pandemia acabou, evidentemente, obrigando, até por recomendação das autoridades médicas, a uma tentativa de você mitigar a velocidade do contágio para evitar realmente uma situação inadministrável no sistema de saúde. É o que está sendo feito no Brasil, em todo o mundo, tem sido feito dessa forma. Nós começamos agora a falar do relaxamento dessas medidas, mas a sensação, o que a informação, o que nós temos, é que, vamos falar um pouquinho da economia, mas eu queria completar para falar um pouquinho da implicação disto. Quer dizer, está todo o mundo tentando começar a fazer uma abertura gradual, cuidadosa e assim por diante, mas, infelizmente, é impossível retirar desde já o risco de, uma vez feita essa abertura, eventualmente você se defrontar com uma nova aceleração de contágio que nos obrigasse, eventualmente, a nova quarentena. Evidentemente, fica extremamente complicado você desenhar qualquer cenário com essas hipóteses, tá certo? Com essa hipótese de uma eventual quarentena nova e assim por diante. De um modo geral, e por isso que eu estou falando desde já, todos os cenários estimados do Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial, Instituição Fiscal Independente, a GV, generalizadamente adotaram uma hipótese que, de certo modo, pode ser até um pouco otimista, que é a seguinte: os efeitos dessa crise se concentram essencialmente no segundo trimestre e, a partir daí, a economia gradativamente retoma, tem um ciclo de recuperação que se estende, inclusive, para 2021. Esse é o cenário básico de todas as entidades. Isso não significa que eles concordem com relação aos números, nós vamos falar em seguida. Mas esse é o cenário. Okay? Muito bem. Vamos discutir um pouquinho, então, a questão do impacto imediato. Um dos poucos dados que a gente tem sobre o impacto imediato dessa crise são os dados, por exemplo, que eu acabei de usar numa apresentação que eu fiz, da Cielo, que é a captação de dados a partir de vendas de receita de vários setores de varejo e serviços. E as taxas de queda são realmente extraordinárias. Na área de bens duráveis e serviços, na última semana de março e primeira semana de abril, a queda é da ordem de 70%, até um pouco maior que isso aqui. Nos não duráveis, essa queda está em torno de 50% e tal, mas com destaque na parte de farmácias e supermercados, que a queda é bem menor, é uma coisa em torno de 10% nesse período. De qualquer modo, é um impacto muito forte, evidentemente. E é claro que, na medida em que essa abertura também vai ser gradual, é muito difícil antecipar a velocidade da retomada, certamente também vai acabar sendo lenta. Não podemos esquecer que esse impacto está gerando um fechamento de muitas empresas, apesar de todo o esforço das políticas econômicas que estão sendo adotadas. Como nós sabemos, aí a gente podia destacar praticamente 3 componentes dessa política. Uma primeira é o Banco Central, que realmente está providenciando uma injeção de liquidez muito significativa no sistema bancário brasileiro. É uma coisa da ordem de 16% do PIB, está alinhado mais ou menos com o esforço dos países desenvolvidos nessa área. Do lado fiscal, eu acho que podia talvez destacar e também vários programas aí de apoio ao financiamento de pequena e média empresa e assim por diante, está certo? Você tem do lado fiscal ações na direção de sustentação do emprego, né, como a gente sabe, e ações também de sustentação de renda. Né, o bônus, chamado bônus Covid, o bônus de R$600, essa coisa toda, que cobre realmente, quando você soma essas duas providências, isso implica um dispêndio da ordem de 150 bilhões. Várias avaliações feitas, inclusive recentemente o Elio Zilberstein, da FIP, divulgou um trabalho que mostra que isso aí corresponde a um número da ordem de 40% da folha total de salário mensal do conjunto de trabalhadores e assim por diante. Então, é muito forte. A GV, inclusive, a GV acabou de estimar também que, se não fosse esse negócio todo, a massa total de rendimentos, que inclui inclusive a parte de INSS, esse negócio todo, teria caído 10% no ano. E eles acham que com essas medidas vai cair só 5%.
De qualquer modo, são quedas extremamente significativas. E aí, como você sabe, o último Focus está dando uma queda de 3,5%. O Banco Mundial é 5,3%, o Fundo Monetário é 5,3%, o Banco Mundial é 5%, o Instituição Fiscal Independente, o cenário básico é 2,2%, mas também tem cenário pessimista, que chega a 5% e assim por diante. Então, a queda vai ser bastante significativa. Eu acho que o esforço do governo para tentar mitigar esse risco, eu faria só duas observações. A primeira é que, no parte do crédito, embora os bancos tenham começado a liberar recursos de modo significativo, como sempre, o grande desafio é a pequena e média empresa. A pequena e média empresa continua com grande dificuldade de financiamento. Em relação à questão dessa sustentação de renda, a grande pergunta que eu faria é o seguinte: será que todas as medidas, como você sabe, tem um horizonte de 2 a 3 meses, será que será possível desativar essas medidas a partir, por exemplo, de julho? Desde já? É verdade. Pelo menos a percepção é que é muito improvável. Eu acho que vai ter que, enquanto vigorar essa situação de crise, dificilmente se poderá eliminar totalmente esse apoio. Finalmente, com relação a qual seria o cenário da economia brasileira ao final do ano, eu diria que não é brilhante, né? Não é brilhante. Você provavelmente vai ter uma relação dívida-PIB entre 85% e 90%, né? O PIB terá caído qualquer coisa entre 3,5%, 4%, sei lá quantos por cento. A taxa de desemprego tem algumas projeções, eu estou lembrando de cabeça de uma delas, o IBRE, naquela carta de macroeconômica que soltaram alguns dias atrás, está projetando 17,8% índice de desemprego, saltando dos atuais 11%, 12%. É uma coisa realmente dramática. O déficit, o superávit primário negativo, eu me lembro agora, acho que é 6%, 7%, enfim, uma situação dificílima e uma capacidade ociosa maior do que já existe hoje, tá certo? Então, veja, do ponto de vista de retomada de crescimento, fica difícil ser otimista com relação a uma retomada do investimento privado. Uma enorme capacidade ociosa, tá certo? Taxas de retorno certamente serão inferiores às de hoje, situação financeira certamente será pior do que a de hoje, que não? Então, colocando dessa forma, a grande pergunta é: será que existe alguma alternativa para uma retomada? E mais importante, como eu disse, mais importante do que uma medida pontual, seria ter uma visão de médio e longo prazo, tá certo? De retomada de um crescimento sustentável no longo prazo. Quer dizer, eu não sei, pode ter várias... Viu, Roca, temos 3 minutos. Ok. Veja, pode ter várias ideias aí, não sei. Eu acho que exportação pode agregar um pouquinho pode facilitar um pouco, porque, como a gente sabe, os principais mercados das nossas exportações, pelo menos a previsão do Fundo Monetário, são de retomada muito significativa. A economia americana crescendo mais de 5%, a economia chinesa crescendo mais de 9%, e até a Argentina com crescimento de 4,4%. Ou seja, isso daria uma certa esperança de alguma coisa do lado da exportação. Mas, evidentemente, isso está longe de um crescimento sustentável de longo prazo. Eu acho difícil enxergar uma alternativa que não seja um programa extraordinariamente ambicioso de investimento em infraestrutura, evidentemente financiado pelo setor privado e, particularmente, com recursos externos. Como é que vai estar a economia mundial naquele momento? Com todo esse esforço de ampliação da liquidez, da mesma forma que nós vimos depois de 2008, você vai ter uma massa de liquidez extraordinária no mundo, taxas de juros negativas ou nulas. Se você tiver um programa de infraestrutura confiável, com projetos efetivos de boa qualidade, e você tiver condições de oferecer segurança jurídica, é possível que a gente enxergue aí um caminho, não só um caminho para melhorar o desempenho em 2021, 2022, mas um horizonte, porque, como você sabe, todos os especialistas identificam a necessidade de um volume enorme de investimento em infraestrutura, e certamente nós temos aí algumas dezenas, para não falar centenas de oportunidades de investimento rentável, que provavelmente poderá atrair investidores de todo o mundo. Certamente, em qualquer solução de retomada de crescimento, só para terminar, nós vamos ter que depender de poupança externa. Não sei se está claro para todos, é uma coisa curiosa, já saiu nas contas nacionais de 2019, mas eu não vi quase nada, nenhum comentário
A taxa doméstica de poupança em 2019 foi 12,2%. É a menor taxa desde que existem contas nacionais em 1947. Então, quer dizer, cogitar de você retomar o crescimento acelerado, com base, por enquanto, da taxa de poupança doméstica, parece que é muito difícil. Essa taxa de poupança não justifica investimento nem para repor a depreciação do capital fixo. Okay? Nós vamos depender de poupança externa. Então, é lógico, esse programa de infraestrutura só faz sentido num contexto de uma estratégia mais ampla de desenvolvimento, toda a questão de conexão da economia brasileira com a economia mundial, enfim, é um desafio de grandes proporções, mas eu acho que nós temos aí uma equipe econômica extremamente qualificada, que certamente vai enxergar isso aí, e espero que enxergue antes que o mercado, porque na medida em que o mercado como você sabe, enxergue esse cenário de fim de ano, com dívida PIB de 85 a 90, alta capacidade ociosa, ambiente negativo para retomada de investimento privado, etc, etc. Se o mercado antecipa isso, aí nós criamos mais dificuldade ainda para ter uma saída, porque, como você sabe, quando o mercado antecipa isso, a tendência do juro longo não é para cair, é para subir. Então, veja, vamos torcer para que realmente isso seja enxergado antes que o mercado antecipe e que realmente eu acho que nós temos aí condições de desenhar algo, tem um potencial. Veja, pode ser que existam alternativas, honestamente eu não consigo enxergar outras alternativas tão potentes com a visão de longo prazo como da infraestrutura. Não? Tem que ser um programa decenal de investimentos em infraestrutura. É isso aí. Excelente. Bom, Roca, muito obrigado aí por sua participação aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil, mais uma vez, dando luzes sobre a economia brasileira neste momento do tempo e as expectativas que temos para os próximos períodos que vêm pela frente. Obrigado, Roca. Eu que agradeço, foi um prazer novamente. Parabéns, Manolo. Valeu. E a você, meu caro economista, prezado telespectador, prezada telespectadora, até o próximo programa. OIB TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil.